Falando sobre tantos assuntos, falávamos sobre o MST, que vai virar MSF, Movimento Sem Freio, e tem um outro sem freio aí também, que a gente vai comentar agora, o candidato lá na Venezuela contra Nicolás Maduro, o sem freio da Venezuela, o ditador. O candidato de oposição a Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas, Edmundo Gonçalves Urrutia, afirmou em entrevista ao jornal El País que o presidente Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro ajudaram a lançar sua candidatura. Urrutia é o principal rival de Maduro e sua candidatura representa a coalizão de oposição ao governo da Venezuela. O opositor a Maduro disse que Brasil e Colômbia demonstram grande interesse e responsabilidade e que juntos preparam uma espécie de plano de garantias para as eleições venezuelanas, sem oferecer mais detalhes. Eu quero saber dessa mesa aqui se existe alguém otimista como esse tal opositor, se ele está acreditando que de fato o Brasil e a Colômbia entraram, agora a gente tem eleições limpas. Agora vai? Será que dessa vez a gente vai ter, então, uma eleição do jeito que é para ser, com oposição? Enfim, Deise Tchocai. Sabe que você começou a ler a notícia aqui, eu comecei a procurar aqui. Nossa, eu estou entendendo certo, porque ele realmente está achando isso. Não existe, gente. Não existe uma eleição democrática na Venezuela. A gente pode garantir o resultado disso e qualquer outra fala em cima disso é só uma fala para dar jornal, para dar imprensa. Assim, o que a gente tem na Venezuela é uma ditadura. O Brasil já fez vários acenos ao Maduro, a gente já criticou muito aqui até essa atenção que o presidente Lula dá e dá áreas de chefe de Estado para o Maduro, quando na verdade ele é um ditador. E o que a gente vai ver na Venezuela agora é pura e simplesmente uma encenação, né? Um espetáculo para gringo ver, mas não existe uma eleição democrática na Venezuela de forma alguma. Emerson Tauiu. Olha, algumas ressalvas, porque muita gente não sabe, o Edmundo Gonçalves, ele foi embaixador do então presidente Hugo Chávez. Inclusive, quando esteve na Argentina, foi ele que conseguiu colocar a Venezuela no Mercosul. Ou seja, oposição, pero no mucho. Pero no mucho. Se for ver a sucessão, né? Maria Corina foi desqualificada, depois a sua substituta, que é a Corina Iores, não teve a permissão do seu registro da candidatura. E, por último, Manuel Rosales acabou declinando em favor de Edmundo. Então, esse assunto para uma certa nebulosidade, aí, uma confusão está acontecendo. Não existe a oposição propriamente dita. Talvez seja um sal ali para temperar essa falsa sensação de liberdade agora política que a Venezuela vai viver, e ainda mais com a falácia de dizer que Lula e Petro estão auxiliando isso, que tudo mais agora se tornaria a coisa mais maravilhosa na Venezuela. Preocupa, mas eu não creio que seja a mais pura verdade aos venezuelanos, infelizmente. Acácio, eu quero te ouvir porque o Edmundo Gonçalves é o opositor que todo mundo quer, né? Um opositor café com leite, na verdade, né? É cria do nosso lado político e ainda acredita em qualquer falácia. Mas eu acho que o ponto alto das eleições venezuelanas não é a existência de um opositor que acredita num resultado favorável. É a cédula das eleições venezuelanas. Não sei se vocês viram, tem 13 fotos do Maduro. E quando a gente olha para os nomes, são 3 nomes que constam da cédula. Nicolás Maduro, o segundo nome é o Maduro e o terceiro nome é o Nicolás. Então não dá para a gente acreditar no resultado dessas eleições. Não dá para a gente acreditar que essas eleições serão plurais e serão sérias. Infelizmente. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí essa cédula citada pelo Acácio, é a cédula que o eleitor venezuelano vai ter à sua disposição para escolher qual vai ser o presidente. Tem 13 vezes a foto do Nicolás Maduro, porque segundo ele são 13 os movimentos que o apoia nessa empreitada à reeleição, a Mônica Rosenberg. Sacanagem, né? O cara tem 13 vezes o nome e a cara dele, e os opositores têm uma, duas... Tem que votar sem piscar, porque igual os opositores estão em branco, né? Tem alguns até em branco. Os opositores estão em branco, os demais são candidatos de partidos aliados que compõem a coligação do Maduro, no final das contas. Fica mais fácil ganhar a eleição assim, né, Mônica? Inclusive o uso do... É impossível perder a eleição assim. O número 13 até é engraçado, né, que seja a coincidência do número 13. Numerologia. Mas eu até me Bom, o Zagallo nunca perdeu com 13. Tem essa.
Eu me preocupo com o fato de existir agora um opositor, porque quando não há opositor fica mais fácil para a comunidade internacional criticar. E agora ele quase que legitima uma eleição que nitidamente não será democrática. E acredito que nós devemos aplaudir o presidente Lula por estar finalmente se colocando em defesa da democracia, até porque era um pouco incoerente quando ele, que se dizia ter sido vítima, né, foi preso e que foi vítima de um golpe para impedir que ele fosse candidato, estar apoiando quem estava fazendo exatamente a mesma coisa, com a diferença de que lá não houve processo, lá não houve condenação, lá não houve várias instâncias na análise dos atos que tinham acontecido. Então, que bom que nós agora estamos do lado certo de uma democracia que sequer existe. Agora, Deise, muito se engana quem acha que eleições limpas se dão simplesmente no dia da eleição, né? No dia da votação. Eleições limpas pressupõem um estado permanente de oposição, de crítica, de informações, de liberdade de imprensa, enfim. Aí todos os dias do ano, 364 dias de opressão à oposição, para daí no dia da eleição, não, pode vir observador internacional, observadores eleitorais, outros países participando, entidades, pode acompanhar, tá vendo? A pessoa vem e vota em quem quer. A pessoa nunca teve acesso a uma informação que criticava o governo. A pessoa não tem acesso à imprensa livre. Não dá para dizer que a eleição vai ser limpa na Venezuela, porque o processo democrático já não existe na Venezuela, Deise. Kobayashi, sabe que tem um professor meu da PUC de Porto Alegre que ele analisa esses movimentos políticos da sociedade do espetáculo. Eu vou me permitir ser um pouco acadêmica aqui, mas a gente falava que justamente essa sociedade, a política como a gente vê hoje, ela é uma política de encenação, né? É uma política de show midiático, de espetáculo. E esse meu professor Jeremírio falava assim que a gente, como sociedade política, a gente extrapolou tanto essa encenação, essa mediatização do político, que hoje o que a gente vive é simplesmente uma obscenidade pura. E eu tendo a concordar com ele. Isso já passou da espetacularização do processo, já passou da encenação, né? Isso é uma obscenidade. O que acontece na Venezuela é pura e simples obscenidade. Meus amigos, eu quero agradecer demais a Deise Ciocari, o Acácio Miranda, o Dr. Emerson Tawil, a Mônica Rosenberg, que fizeram conosco esse nosso Linha de Frente dessa segunda-feira. Agradeço a todos vocês pela audiência e passo a palavra agora ao meu amigo, ao meu coach, Carlos Aros, que vai comandar o 3 em 1 com muito mais debate aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente. Koba, querido, obrigado. Vamos seguindo aqui na programação da Jovem Pan com o 3 em